Rafa, fala um pouco sobre o que é angústia para você. Angústia, aquele sentimento do qual a gente quer fugir, do qual aqui a gente sente algo que é ruim, que incomoda, a gente não sabe bem o que é aquilo e a gente tem uma necessidade de falar, não quero isso em mim. E isso gera um medo, gera uma repulsa. Por quê? Porque a gente sente incômodo, aquilo dói e a gente não sabe de onde vem, é desconhecido. Mas a melhor maneira que a gente tem de resolver uma angústia ou qualquer problema que seja é quando a gente olha para a dor, quando a gente olha para o que incomoda, porque a gente ganha a oportunidade de conseguir achar uma solução. Quando a gente olha, a gente entende o que é aquilo que está vindo, o que é aquela coisa desconhecida que de alguma forma traz uma sensação de sufocamento, traz uma sensação de desespero muitas vezes, de medo, insegurança. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo, é como se fosse algo nebuloso, uma neblina que começa a se dissolver, se diluir, e a gente começa a enxergar o que é real, o que é aquilo, de onde aquilo está vindo e por que que eu estou sentindo aquilo. Então, olhar para a angústia ou qualquer outro tipo de dor é uma grande ferramenta que a gente tem de conseguir começar a minimizar aquele incômodo, aquela sensação ruim, né, que vem com a angústia. Esse é o principal caminho para a gente começar a trazer significado para a vida, começar a compreender os processos de dor, os processos incômodos, porque é através do atrito que a gente começa a se impulsionar, que a gente começa a crescer. Então a gente começa sentindo dor e aí a gente vai crescendo, a gente vai mudando, a gente vai entendendo o processo e transformando aquela dor em desenvolvimento, aprendizado e mudança de vida. Então, a melhor forma da gente lidar com angústia é olhar para ela. É isso aí, Rafa. A angústia, às vezes, é um sentimento que pode vir até mesmo pelo excesso de possibilidades de escolha. Às vezes, a gente tem uma liberdade enorme de escolha. Imagina a sensação de entrar num supermercado gigantesco, onde você tem várias marcas de vários produtos para escolher. Isso também gera uma angústia e a gente passa por isso todos os dias da nossa vida. A gente tem hoje muitas opções de escolha sobre nosso futuro, a gente tem muitas possibilidades para direcionar o nosso futuro. E isso eu vejo como um processo que gera muita angústia para as pessoas, porque é muito mais fácil escolher quando a gente tem menos opções. Quando tem muitas opções, né? Como, por exemplo, você chega para estacionar o carro e tem tanta vaga disponível que você não sabe em qual que você para. Exatamente, eu posso dizer que para mim é muito mais fácil num supermercado pequeno, onde eu tenho menos opções para escolher. Eu me sinto muito melhor num supermercado pequeno, é mais fácil. Quando você olha para um cardápio, tem menos pratos para escolher, é muito mais fácil. Quando você pega um cardápio enorme com muitos tipos de refeições diferentes, muitos pratos diferentes, é muito mais difícil de escolher. E isso é um gerador de angústia. Agora, imagina isso na sua vida, quando você pode escolher entre 200 faculdades para estudar, você pode escolher entre infinitas profissões, e quando você olha para o futuro do trabalho, por exemplo, e pensa assim, futuro do mercado do trabalho, você pensa assim, nossa, quando eu sair da faculdade vão existir profissões que nem existem hoje. Nossa, isso é um complicador, é um gerador de angústia para as pessoas, né? A gente não sabe nem quais, porque quando, por exemplo, a gente entrou na faculdade, eu pelo menos na minha época, que já faz um bom tempo, eu tinha aquelas profissões que eram de opção, eram as básicas, né? Você podia ser fisioterapeuta, no meu caso eu quis ser fisioterapeuta, mas você podia ser médico, educador físico, eu queria na área de biológicos, eu já estava decidido aí. Então as outras opções eram, você podia ser administrador, você podia trabalhar com marketing, publicidade, eram coisas meio que muito pré-determinadas, não tinha muita variação
do tipo de profissão que você poderia ir. Lógico que o mercado de trabalho às vezes te direciona para outros caminhos que você não esperava, mas o futuro era claro para as pessoas. Hoje, uma pessoa que entra na universidade, ou que ela vai entrar ainda, vai estar escolhendo no vestibular, ela tem tantas opções que isso é um gerador enorme de angústia. Até porque você não sabe quais são as profissões do futuro. Sem dúvida. E as profissões que estão deixando de existir, né? E não porque elas não vão ser mais aplicadas, mas porque elas estão se modificando. Então a gente vê muitas profissões hoje, das quais na nossa época a gente olhava ali como clássicas, e elas estão hoje completamente mudadas, né? Elas estão dissolvidas, e se você não muda e não acompanha esse desenvolvimento, sua profissão fica para trás, né? Então, se a gente pensar assim, em pessoas que técnicos que consertam, por exemplo, aparelhos eletrônicos, se eles não tiverem atualizados, a profissão deles assim acaba hoje em dia, na velocidade que está, em 3 anos ele acabou a profissão, né? Então, se você não tem acompanha essa modificação, isso é realmente também um processo que vai gerar muita angústia, né? E gera muita angústia, porque a pessoa fala, o que eu vou fazer? E partindo desse ponto, um dos maiores geradores de angústia, ele vem com o medo da perda. O ser humano, ele tem um medo de perder muito grande. E isso, na minha visão, eu percebo que é uma questão cultural e educacional, em que a gente não aprende a educar os nossos filhos e nós não somos educados, né, pelos os nossos pais, enfim, familiares, a compreender e entender o que é perda, o que é perder. Porque isso acontece muito pela mente racional que nós temos. Uma mente racional extremamente inteligente, capaz, né, falar assim, a gente fala que é a mente que materializa. Então, quando a gente tem uma ideia, é a mente que vai ajudar a gente a materializar essa ideia no plano material, a fazer, construir e essa ideia nascer na matéria. E essa mente, ela precisa de referência. Então, o que é a referência? Por exemplo, a gente marca um horário. Então tal data, tal horário, nós vamos nos encontrar. Ela precisa dessa referência. Tanto é que quando a gente muitas vezes está, por exemplo, a gente está muito cansado, ou a gente dorme, ou acontece alguma coisa num desmaio, e quando a gente retoma esse consciente, né, que a gente volta, a gente acorda até meio perdido, assim, falando, nossa, onde que eu tô? E a gente busca o quê? Referência. Você começa a referenciar para você poder o quê? Se localizar, porque enquanto você não consegue trazer referência, bate o desespero, bate a angústia, porque você fica completamente perdido, assim, né? A gente fica perdido, porque essa mente é baseada em referência. Mas aí a gente não aprende a utilizá-la e entender que referência não é o ponto final. Então, quando eu pego por exemplo, essa xícara como referência, ela não é o meu produto final, e sim o meu impulsionador. Eu uso a xícara de referência, eu uso os obstáculos como referência para eu me impulsionar e continuar no caminho. E a mente consciente, quando a gente começa a aprender a utilizar ela dessa forma, a gente minimiza muito as angústias, exatamente porque a gente começa a diminuir o medo da perda, o medo de perder coisas. Ah, mas eu construí isso, e aí eu vou deixar isso para trás? Vai, porque, né, se aquilo já deu o que tinha que dar, então, como diz o Tao Te Ching, né, uma vez que a obra foi feita, continue seguindo em frente. Basicamente é isso. Por quê? Porque aquilo já deu o que tinha que dar. Então, vai para frente, continua. E isso minimiza bastante o medo da perda. E é importante ter como referência também que toda escolha gera uma perda. Traçando um caminho, você está optando não ir pelo outro. E com certeza tem perdas, porque você deixa de ter alguma vantagem, algum lucro, algum tipo de benefício que você teria no outro caminho. Então toda escolha gera perda. Quando você perda. Vou dar o exemplo do restaurante de novo. Você está lá escolhendo o seu prato para comer. Aquele dia você vai comer o prato que você escolher. Você não vai poder comer todos os pratos do cardápio. Então
então naquele dia você perde a oportunidade de poder experimentar as outras comidas que estão no cardápio. Então, por isso que é tão difícil por isso que gera essa angústia, porque você sabe que você não vai poder comer todos os pratos do cardápio, apesar de você ter gostado de 3 ou 4, né? Então, você vai escolher um e vai perder a oportunidade de comer o resto. E se você já assume isso, que você vai perder, é uma coisa certa, fica mais fácil de lidar com a situação. É verdade. E uma ferramenta que a gente pode utilizar para isso, para essa questão também, é reforçar na gente que quando a gente determinar a escolher o que a gente quer, que para aquele momento a gente está fazendo a melhor escolha. E naquele momento, se eu estou fazendo a melhor escolha, por mais que eu esteja perdendo alguma coisa, o que eu estou ganhando é muito maior. Então isso traz para a gente também força, porque fala, não, tudo bem, eu gostaria também de poder comer aquele e esse e o outro, mas hoje o que eu mais quero dentro das minhas escolhas é esse prato. Então, independente da perda, eu estou ganhando muito mais porque faz parte da minha escolha. Eu acho que quando a gente coloca isso reforça pra gente também uma assertividade de falar assim, não, mas dentro da escolha que eu fiz, isso aqui pra mim tá sendo melhor hoje. Pode ser que amanhã não, mas hoje sim. E o que existe é presente. E se o presente existe, é melhor que a gente viva ele de uma maneira bem vivida, vamos dizer assim, né? E aplicando isso, só para encerrar, assim, aplicando isso para o trabalho, acho que a gente tem que pensar no quanto a gente escolhe uma profissão, escolhe um caminho dentro da nossa profissão hoje, pelo que a gente é hoje, e não tem erro, porque você vai ter experiências, vai ter o crescimento dentro do que você escolheu, e hoje o mercado de trabalho está aceitando muito a questão da pessoa mudar de carreira, ela escolher um outro caminho em determinado momento, e tem pessoas com 3 carreiras durante a vida diferentes, mudando de profissão aí, porque as pessoas também estão vivendo mais. Então, assim, tem em mente que às vezes não é que você não escolheu certo de início, mas você escolheu o que era certo para aquele momento, e de repente em algum momento da sua vida você mudou, e tudo bem também, e vai ser bom. E trazer a imagem assim que a gente, tudo aquilo que a gente vai adquirindo e aprendendo não vai ser jogado fora. Então o fato de você ter feito uma mudança de carreira ou de você ter feito algo que realmente é completamente diferente do que você fazia antes, isso não tira, isso não sai, né? Esse conteúdo que você tem, que você aprendeu, ele vai se agregar ao que você faz. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Embora eu fiz muitas mudanças de carreira, embora sejam todas elas dentro da área, né, da área da saúde, eu comecei como fisioterapeuta, mas hoje a minha atuação de práticas integrativas, como a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar, e as coisas que eu faço, e o cura pelo hábito, o que a gente traz hoje, e na prática, eu não faço nada de fisioterapia na prática, mas embasamento, conhecimento, aprendizado, isso aqui eu uso todo dia comigo, toda a base que eu tive em fisioterapia. Então, para trazer isso, lembrar, ok, mas eu escolhi errado quando eu fui fisioterapeuta, quando eu escolhi fazer a faculdade, a graduação? Não, escolhi certo para aquele momento de vida, para aquele lugar que eu estava, e foi por ali que eu fui conduzido a chegar onde eu estou hoje. Então, a gente sempre exaltar e valorizar o que a gente fez e passar a acolher as novas escolhas, independente de quais sejam elas. Então, a gente não condena o passado, a gente acolhe o que a gente fez, a gente agrega e coloca tudo que a gente pode no presente, e a gente vai transformando o nosso dia a dia.